Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês, e venho trazer aqui para vocês mais uma edição do Mile High Brasil News, né, edição número 13. O que é o Mile High Brasil News? Aquele seu compilado de notícias, né, o resumo do que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. Nossa semana foi uma semana bem interessante, né, início da fase dos OTAs, então vários jogadores dando entrevistas, vários jogadores trabalhando juntos, né? Então, tem muita coisa legal para trazer aqui para vocês de uma forma bem resumida, de uma forma bem fácil para compreensão, tá? Antes de começar e trazer efetivamente as notícias para vocês, eu vou pedir um favor, como eu sempre peço, né? Deixem o seu like nesse vídeo, o seu comentário, isso é muito importante, o feedback de vocês para mim, para a gente, toda a equipe do Mile High Brasil. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante a gente. A gente está com uma meta de chegar a 1.000 inscritos, então ajudem a gente a bater essa meta. Né? Então, sem mais delongas, galera, a nossa semana não vai começar na segunda, vai começar no sábado, porque no sábado nós tivemos uma informação por parte do Mike Klis de que o nosso outside linebacker, né, o nosso edge, Bradley Chubb, ele passou por um pequeno procedimento no tornozelo. Ele vai perder os OTAs, mas é esperado que ele esteja pronto para o camp em 2 meses. Esse é o mesmo tornozelo que foi operado, esse tornozelo que foi operado é o que forçou ele a perder os 2 últimos jogos da temporada passada. O Rapoport detalhou que o procedimento foi apenas para remover, né, um esporão ósseo, e que isso é muito comum. Ele vai usar uma bota por algumas semanas e estará completamente pronto para o camp, né? Esses bone spurs, né, que são esses esporões ósseos, eles são protuberâncias lisas e duras de osso extra que se formam nas extremidades dos ossos. Eles costumam aparecer nas articulações, né, os lugares onde 2 ossos se encontram. Os esporões ósseos também costumam se formar após uma lesão em uma articulação ou tendão. Então, assim, eu fiquei bem preocupado quando eu li essa notícia, mas depois que a gente começa a pesquisar um pouquinho mais e passa a ver que o procedimento é um negócio bem simples, não tão invasivo, e que ele vai estar disponível para começar, para participar dos camps, então é até melhor operar agora, se recupera, fica 100% saudável, e aí para quando começar os camps já está 100% para contribuir, para treinar com a equipe, e cada vez mais ter aquele entrosamento que a gente está querendo, né, juntamente com o Valmir principalmente, né? E aí, no mesmo dia, na segunda-feira, já entrando nessa semana, na segunda-feira começaram os OTAs, como bem trouxe Zach Stevens, né? Começaram os OTAs e, conforme ele mesmo falou, parece que o boicote da off-season pelos jogadores dos Broncos acabou, porque tivemos a presença massiva de atletas, inclusive Brandon McManus, Justin Simmons, Kareem Jackson, né? A gente só teve alguns jogadores que não compareceram, como o Dalton Reisner, que está com Covid, Bradley Chubb, né, que ele se recupera do procedimento realizado no tornozelo, o Kyle Fuller, o Melvin Gordon, o Shelby Harris, o Mike Purcell, que estava trabalhando nas sidelines, o Patrick Morris, o Duke Dawson e o Baron Browning. Não foi reportado se esses atletas tiveram algum problema para não comparecerem, mas de qualquer forma, para treinos voluntários, a presença de atletas foi bastante satisfatória, quase 100%. Eu acredito que isso se dá principalmente pelo fato, né, dos Broncos terem feito um plano de off-season bem estruturado, terem mostrado preocupação com seus atletas ao conseguir as vacinas para todos, né, então, palmas para Brittany Bowling, como a gente já disse em outras edições do News, e também a questão do Laizelu Jawan James, né, que foi fora das instalações e ele perdeu o salário dele que era garantido, por quê? Porque ele se machucou fora das instalações de clubes da NFL. Então, todo esse conjunto de fatores fez com que os jogadores dos Broncos, em sua grande maioria, estivessem presentes, né, no primeiro dia dos OTAs. Acho muito importante, quanto mais atletas comparecerem, mesmo a gente sabendo que são voluntários os treinos, quanto mais atletas comparecerem, mais você vai entrosando a equipe, seja na defesa ou no ataque, para você ter mais consistência e fazer com que esse time ele cada vez tem aquele entrosamento, aquele negócio que um jogador sabe mais ou menos o que o outro vai fazer, isso só adquire treinando. Então, fiquei muito contente.
Nesse mesmo dia, na segunda-feira, tivemos a informação por parte de Mike Cleese e também por parte do perfil oficial do Denver Broncos, que os Broncos contrataram o punter australiano Max Duffy, que tem 28 anos e é um jogador não draftado, vindo da Universidade de Kentucky. Esse atleta ele participou de 34 jogos em 3 anos na Universidade de Kentucky e é o líder de todos os tempos da história do time com uma média de 46 jardas na carreira. Ele inclusive venceu o prêmio Ray Guy Award em 2019 como o melhor punter da nação. Ele é nativo da Austrália e era o prospecto número 1 em Panthers em 2018. Ele decidiu se declarar para o draft em 2021, mas não foi draftado. E assim foi contratado pelos Broncos e fará parte dos Special Teams, se juntando ao punter Sam Martin. Então a gente pode ver que o George Paton estava falando era exatamente isso, é competição em todas as posições. É competição em quarterback, é competição em cornerback, é competição em wide receiver, é competição em right tackle, é competição inclusive em punter, né? Eu estava dando uma pesquisada sobre esse punter, o Max Duffy, e ele é muito bom mesmo, e surpreende, inclusive, ele não ter sido draftado na 5ª ou 6ª rodada, e surpreende ainda mais o fato dele ter sido, não ter sido assinado logo após o draft, o que eu acho que pode ter pesado é um pouco da idade, porque tem 28 anos, mas para um punter, assim, eu acho tá ótimo, inclusive, pensando em movimentos futuros, né, não que o Sam Martin, eu não goste dele, mas se ele se desenvolver bem e ele ganhar, por exemplo, a batalha nos training camps, né, na off-season do Sam Martin, acho bem factível, ou este ano ou ano que vem, a gente seguir só com ele e o Sam Martin, a gente dá tchau, e pensando inclusive em acumular cap, caso a gente precise fazer isso, porque se a gente fizer algum movimento muito grande, né. Aí, nesse mesmo dia, começaram as entrevistas, né? Cada dia a gente teve alguns jogadores que foram falando, e o primeiro que falou na segunda-feira foi o nosso técnico, né? O Vic Fangio. Eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas que o Vic Fangio falou, né? E de forma bem sucinta. Sobre o comparecimento nos OTAs, ele disse que não foi 100%, mas que foi bom, que eles ficaram felizes com isso. Sobre a ausência do Kyle Fuller, o Fangio disse não saber o motivo, mas reforçou que os treinos são voluntários, e ele escolheu não comparecer. Sobre a reabilitação do Courtland Sutton, o Fangio disse que tem sido fantástica até agora, e complementou dizendo que o Sutton é um jogador diferenciado, né, um stud. Sobre o procedimento de Bradley Chubb, o Fangio disse que ele teve um procedimento muito bom para remover aquele esporão ósseo no seu tornozelo. Complementou dizendo que eles pensavam que era algo que curaria com o tempo, mas não curou. A cirurgia foi tão bem sucedida que Fangio acredita que ele estará pronto para o training camp. Sobre a reabilitação do Albert O, o Fangio falou que ele está indo bem. Ele está 1 mês ou 5, 6 semanas atrás do Courtland Sutton. E ele assim destacou sobre o atleta. Ele tem uma ótima mentalidade na sua reabilitação. Eu acho que ele vai ter uma longa e próspera carreira. O Fangio também falou sobre o nosso rookie draftado na primeira rodada, o Patrick Surtain. Ele falou o seguinte: eu fiquei satisfeito com o trabalho dele até agora. Eu gosto do seu comportamento. Eu acho que ele tem um comportamento de NFL. Eu acho que ele tem alguma versatilidade. Falou também sobre Drew Lock. Ele falou o seguinte: eu acho que Drew tem um melhor entendimento do que é necessário para jogar como quarterback da NFL. Sobre Von Miller, o Fangio disse que ele está satisfeito onde ele está agora a respeito da sua recuperação da grave lesão sofrida no ano passado. Ele está muito feliz em tê-lo por perto no campo e fora do campo. E assim complementou sobre Von. Ele acredita que Von pode voltar de onde estava no passado, antes da lesão. Disse ainda que ele não está nessas condições, nesse momento, mas sem dúvida alguma, em sua opinião, ele pode voltar àquele nível nos próximos 2 meses. Então, muito legal as declarações do Vic Fangio. Pode ver que ele respondeu sobre tudo que foi questionado, seja sobre os rookies, né, sobre Patrick Surtain, sobre as lesões dos atletas, sobre Drew Lock. Então, bem bacana, isso aproxima ainda mais a comissão técnica do torcedor para saber o que eles pensam sobre todos os nossos jogadores, sobre os assuntos que estão no momento. Após Vic Fangio, foi a hora de Drew Lock, né, dar a sua entrevista. Né, Drew Lock disse que está animado para competir com Teddy Bridgewater e que espera que isso leve para um novo nível. Afirmou que estar numa competição de quarterback este ano e ano passado não estar em uma, a mentalidade dele não muda em nada, né? Locke disse estar bem mais confortável em trabalhar no ataque dos Broncos pelo 2º ano seguido, isso já foi
defendido por várias pessoas, né, claramente, porque ele está mais um ano completo, uma off-season completa com o mesmo ataque, com a mesma comissão técnica, o mesmo coordenador ofensivo, pode ajudá-lo. Então, ele falou que ele vai se sentir bem mais confortável em trabalhar, né, no ataque dos Broncos pelo segundo ano seguido. Ele disse que muitas coisas ocorreram nos seus planos de treino na off-season, manhãs bem cedo, né, acordando bem cedo, filme cedo, levantamento de peso. Ele comparou a sua situação ao filme Groundhog Day, que em português é aquele filme Feitiço do Tempo, onde o personagem fica preso em um túnel do tempo, condenado a reviver indefinidamente o mesmo dia, até que ele mude suas atitudes. Enfatizou que colocou muito trabalho nesta off-season. Então dá para perceber que ele sabe que tem que melhorar o jogo dele, né? E trabalhou de forma extenuante para ver como melhorar isso, dia após dia. O Locke disse também que é enorme, né? Muito bom ter os OTAs para o ataque dos Broncos este ano. Disse que é grato que todos estavam lá para começarem a construir aquela química. O Locke disse que ele está 100% focado em si mesmo, melhorar seu jogo, e que não está ouvindo qualquer barulho sobre outros quarterbacks. Abre aspas, eu ia dar tudo que eu tinha nesta off-season. Ele disse que ele está fazendo tudo para levar o time de volta para os playoffs. Ele disse que será grato para sempre por ter trabalhado com o Peyton Manning nesta off-season, e disse que o Manning era mais uma questão de olhos nos vídeos, filme, né, técnica. Ele disse que não foi difícil bloquear todas as outras conversas sobre o quarterback. Disse que desenvolveu um plano nessa off-season que envolveu dias realmente longos. Todo o trabalho de off-season de Locke não deu tempo para ouvir todos os outros rumores de quarterback dos Broncos. Inclusive, quando perguntaram para ele na entrevista sobre os rumores do Aaron Rodgers, ele até pareceu surpreso. Ele estava focado apenas no treino de hoje, né? No caso, segunda-feira. Então, assim, sobre a entrevista do Drew Locke, acho uma entrevista de um rapaz maduro, que percebe que teve uma temporada aquém das expectativas, abaixo completamente do que era esperado, não só pelos fãs, mas pela mídia, inclusive acho que até por ele mesmo. Diz ele que trabalhou bastante, manhãs longas, manhãs cedo, noites longas, muito vídeo assistindo, teve a ajuda do Peyton Manning ali para identificar, assistir filmes do Peyton Manning com ele assistindo os filmes dele, para tentar melhorar a questão da técnica do jogo dele. Acho isso tudo louvável, acho muito bacana ele querer melhorar, ele saber, ele entender que ele foi muito mal no ano passado. E essa questão dos rumores, né, de quarterback, eu acho difícil ele não ouvir isso, eu acho que você tem que ser muito bom mentalmente mesmo para lidar com isso, mas ele não tem que pensar nisso, né, enquanto ele for o quarterback dos Broncos, ele tem que trabalhar muito, né, de forma extenuante para conseguir melhorar, né, chegar num nível de um quarterback do Denver Broncos, que ele não atingiu até agora. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas essa entrevista me deixa bastante, não vou falar esperançoso, porque eu não crio mais expectativas com ele, mas me deixa muito contente de ver a postura do atleta, que mostra que ele quer melhorar, que ele quer conseguir ter uma evolução, e ele sabe que ele precisa dar um salto de uma temporada para outra, porque ele cometeu muitos erros e foi muito mal. Depois do Drew Locke, foi a vez do Teddy Bridgewater dar uma entrevista, né? Ele falou o seguinte, ele falou que ele está animado por estar em Denver e que está ansioso pela oportunidade. Falou também assim sobre a questão da competição na posição de quarterback. Todo dia eu acordo, eu considero que estou competindo pelo meu trabalho. Minha mentalidade é competição. Quando foi perguntado sobre os rumores do Aaron Rodgers, ele falou que ele tenta não se envolver nisso e controlar apenas o que ele pode controlar. Ele disse que definitivamente pesquisou bastante sobre os Broncos na off-season, porque eles tinham muitos rumores de que ele podia ser potencialmente trocado para os Broncos. E o Bridgewater ainda falou sobre o Locke, abre aspas, Drew é um grande cara. Você entra na sala e o espírito, a energia dele está para cima. Eu acho que nossas personalidades vão se encaixar bem. Eles se conheceram hoje, mas Terry disse que parece que eles se conhecem há 3 meses. Depois do Bridgewater, foi a vez do nosso MVP do Super Bowl 50, o nosso super jogador Von Miller. Ele falou com a imprensa, eu vou trazer aqui alguns trechos para vocês. O Von falou sobre permanecer com o time nessa temporada. Ele disse o seguinte, eu sempre senti que eu iria ser um Denver Bronco e que eu iria voltar. Falou também sobre os confrontos com os Chiefs nos últimos anos e qual deve ser a postura. Gostei muito do que ele falou.
Perdemos para o Kansas City Chiefs 5 anos seguidos. Eu quero mudar esta a M3 pontinhos. Ou seja, mostra que ele tá pistola, o cara não aguenta mais perder para os Chiefs, o cara é um vencedor, o cara, ele quer que os Broncos voltem às glórias, né? Essa postura que a gente precisa no Denver Broncos, essa postura que a gente quer no nosso time do coração. O Vol também elogiou o rookie draftado na primeira rodada, o Patrick Surtain, e foi muito legal o que ele falou, este Patrick Surtain, segundo, este cara PS2, ele é o cara. O Vol ainda falou que o Noah Fant e o Albert O podem ser como o Gronk e o Aaron Hernandez no campo, né? E ele ainda disse que o seu jogador preferido no time é o Noah Fant e que está muito animado com ele. Abre aspas, ele simplesmente parece como uma fera, né? Um monstro, uma beast. Por fim, o Von falou sobre sua lesão e evolução. Eu posso jogar agora se necessário. Ele disse que não poderia ter jogado no final da temporada passada, e ele disse ainda que tem mais um pouco para percorrer, mas isso é feito no campo. Me agradou demais essa entrevista do Von Miller, né? Principalmente que ele falou dos Chiefs. O cara tá cansado, de perder. O cara quer mudar essa história, o cara tem vontade, o cara tem gasolina no tanque. Então, assim, o cara tá com sangue nos olhos. É isso que a gente precisa no Denver Broncos. A gente precisa de muita vontade, muita luta, porque tem que resgatar essa franquia. Essa franquia é muito grande para estar com tantas temporadas negativas. Então, posturas, vibração de um cara tão vencedor e tão aclamado dentro da franquia, é muito bom ver isso. Porque isso contagia todo mundo que está ao redor dele. Então, assim, gostei muito. Depois de Von Miller, foi a vez do nosso left tackle, o Garrett Bowles, né, um jogador que teve uma evolução monstruosa do ano passado. Eu vou trazer aqui alguns trechos do que ele falou sobre a competição na posição de quarterback. Ele colocou assim, espero que encontremos o quarterback logo. O Bowles falou também sobre o que Locke está passando em relação às críticas. Disse que se tem alguém que sabe pelo que o Locke está passando, este é ele. O Bowles acredita que o Locke está bem mentalmente. Ainda sobre Locke, o Bowles falou, vocês deram a ele um tempo difícil, assim como me deram um tempo difícil. Mas eu sei que ele é grato por estes momentos. É só um fator motivacional para provar que todos estão errados. Eu sei como é quando as pessoas não gostam de você e te odeiam e não querem você aqui em Denver. Mas você bloqueia o barulho. Eu falei com o Drew. Ele parece estar bem mentalmente. Eu não quero nada além do melhor para este garoto. Ele ainda falou sobre o Quinn Miners. Ele falou que o Miners é diferenciado, uma ótima personalidade. Ele é um garoto duro que vai te dar um soco bem na boca. Isso mostra, né, o quão durão e esforçado o Miners é. Realmente, para mim, passa a impressão de que ele trabalha muito, tem tudo para ter uma carreira ótima na NFL. Né? Sobre a declaração do Bowles, acho legal, acho um atleta que sofreu na pele muitas críticas, né, temporada passada, minhas, inclusive, de grande maioria da torcida do Denver Broncos. Ninguém acreditava nele, ele deu a volta por cima, conseguiu mostrar que as pessoas estavam erradas, conseguiu um grande contrato, né, uma temporada muito boa. Então, se Drew Lock for permanecer na equipe e for nosso quarterback titular, torcemos para ele ter uma evolução tão boa quanto Garrett Bowles, né? Porque só quem ganha é o Denver Broncos, só quem ganha é o nosso time. E aí, nesse mesmo dia, né? Na segunda-feira, na terça-feira, o Zach Stevens reportou que os Broncos anunciaram de forma oficial que eles promoveram Ray Jackson para o cargo de vice-presidente de desenvolvimento de jogadores. O Jackson está em sua 7ª temporada com os Broncos e trabalha com capacidade de desenvolvimento de jogadores na NFL há 19 anos. O Mike Lees reportou também os detalhes do contrato do right tackle Bob Messi, 1 ano, $2,5 milhões, sendo $1 milhão de bônus de assinatura, 1,075 milhões de dólares de salário, sendo 425 mil por estar no roster no dia dos jogos, e também a 1,5 milhão de dólares de incentivos. Portanto, o contrato pode chegar a 4 milhões. Gostei bastante, né, do contrato, como já tinha falado outras vezes, e essa questão da promoção do Ray Jackson, muitos atletas festejaram, né, Justin Simmons festejou, né, então mostra que esse cara é um cara muito bom lá dentro e muito bom para o grupo. Então, acho que foi uma decisão também acertada. E aí, também na terça-feira, nós continuamos aquelas entrevistas que estavam sendo concedidas pelos atletas. Foi a vez de Courtland Sutton e Justin Simmons falarem. Primeiramente, foi Courtland Sutton que falou. Courtland Sutton
ele começou falando que a sua mentalidade e a sua atitude podem controlar o seu futuro. Ele disse que ter Von Miller na reabilitação com ele foi enorme. O Von mandou para ele alguns vídeos sobre manter uma mentalidade positiva, os quais Sutton disse que ainda assiste. O Sutton disse que foi uma bênção estar de volta em campo e pegar passes. Ele colocou assim: tem sido tão divertido, é definitivamente uma coisa da qual sou grato. Ele ainda falou sobre sua expectativa de desempenho após a lesão, abre aspas, minha mentalidade é voltar e estar não somente onde eu estava antes de machucar, mas conseguir superar e ir além disso. Ele também falou que está ansioso para trabalhar com o Jeudy no campo e ajudá-lo no treino, algo que ele não conseguiu fazer no passado, depois que se machucou. Complementou dizendo que o Jerry Jeudy é muito, muito talentoso. Ele disse ainda que não se vê tendo nenhuma limitação ou contratempo ao seu jogo ao voltar da lesão no ACL. Venho trabalhando muito na reabilitação. Depois do Sutton foi a vez do Justin Simmons. Justin Simmons falou com a imprensa. Ele falou sobre a competição na posição de quarterback, onde ele falou o seguinte: a batalha de quarterback eu sinto que não é nada além de uma competição saudável. Estou animado. Ele ainda falou sobre o nosso rookie escolha de primeira rodada, o Patrick Surtain. Ele falou que ele é um cara grande e se move muito bem. Ele falou o seguinte: cara, estou realmente animado por ele. Estou animado para a gente fazer algo especial este ano. O Simmons disse que está ansioso para aprender sobre a defesa do Fangio a partir do Kyle Fuller, quando ele chegar, e não acredita que ele vai ter que ajudá-lo com a defesa. Até porque o Fuller foi treinado vários anos pelo Vic Fangio, em Chicago. O Simmons disse que ouviu todos os rumores em volta do Aaron Rodgers, né, e do Broncos, mas que ele não trabalha com suposições. Segundo ele, se acontecer, aconteceu. E adicionou: você definitivamente ouve essas coisas. Simmons também falou sobre os rookies Caden Stearns e Jamar Johnson. Falou que ambos têm ótimas habilidades e que eles aprendem muito rápido. Gostei muito da entrevista tanto do Courtland Sutton quanto do Justin Simmons. Acho legal a mentalidade e o espírito para cima do Courtland Sutton, uma lesão muito grave, né, mas mostra que o cara tem uma vibe boa, tem uma mentalidade boa, forte mentalmente. Justin Simmons, não tem nada para falar dele, ele é um monstro, né? Então ele mostra não só em campo como fora do campo, as entrevistas, o quão compenetrado, concentrado ele é. Gostei muito do que ele falou das questões dos rumores do Aaron Rodgers. Se acontecer, aconteceu. Eles não têm que ficar preocupados com isso. Isso é uma decisão do front office e espero que aconteça, né? E seguir trabalhando. E aí, no mesmo dia, já para o site do Denver Broncos, o Jerry Jeudy deu uma entrevista. O Jerry Jeudy deu uma declaração muito legal, né, que mostra, eu acho que ele está numa outra mentalidade já. Eu acho que ele caiu na real de que ele está na NFL. Onde ele falou o seguinte, que ele está trabalhando pesado porque ele não jogou para os seus padrões no ano passado. Eu tive muitos drops no ano passado. Então, esta é uma ênfase grande. Depois de cada treino, ele vai para a máquina de lançar bolas. Então, só focando em pequenos detalhes nas minhas mãos. Este ano, sem desculpas. Gostei muito da postura do Jerry Jeudy. Porque aquela diva que a gente viu no passado, ficando reclamando no Twitter, não é Twitter que ele tem que reclamar, é no campo que ele tem que treinar. Potencial, ele tem muito. É um ótimo atleta, um ótimo jogador, um baita wide receiver. Tem tudo para ser um dos melhores da NFL. Mas tem que mostrar em campo, tem que treinar. Se ele teve drops, não é no Twitter que ele vai resolver isso, não é no Twitter que ele vai reclamar que o amiguinho não está passando a bola para ele. É no campo, é criando sinergia, é criando aquela conexão com os seus companheiros. Então, excelente essa entrevista. Mostra que ele está com uma evolução mental. O cara saiu daquele momento em que ele foi o rookie draftado na primeira rodada e ele foi para aquele momento já que ele tem que melhorar o jogo dele para ele atingir um nível que ele espera e que é esperado por todos na NFL. E aí, a gente teve, na própria terça-feira também, o Denver Broncos soltou mais um episódio do Behind the Broncos, né? Onde a gente pôde ver a atmosfera e tudo que antecedeu a escolha e alguns atletas do nosso draft este ano. O Twitter oficial dos Broncos trouxe uma declaração do nosso General Manager. É o que você ama no draft, você ama a ação. Isso foi dito no contexto da troca realizada entre os Broncos e os Falcons, onde os Broncos subiram e pegaram o running back Javonte Williams. A interação e negociação entre os dois GMs é bem interessante de se ver. Então, quem puder, assista, é muito legal. O Zach Stevens trouxe alguns detalhes bem interessantes que a gente pôde ver no vídeo, eu vou trazer alguns. Antes de oficialmente draftar Pat Surtain, Peyton falou: Surtain é o cara que nós queríamos, certo? A não ser que alguém nos impressiona, surpreende, né, com uma oferta de troca. John, você está de acordo? Elway responde que sim. Então, pode ver que eles queriam Patrick Surtain faz tempo, desde o início,
e que ele, inclusive, questiona John Elway, né, porque ele, inclusive, falou que John Elway seria um ouvinte para ele, seria o soundboard dele, né, um cara que ele iria ter perto dele para ele ouvir, porque o John Elway foi general manager por muitos anos do Denver Broncos, né, tem muita experiência, então ele ouve a opinião de John Elway dá o de acordo, e eles puxam o gatilho para draftar Patrick Surtain. Nas reuniões pré-draft, né, o Ed Donatel, ele disse que o Surtain poderia ser o titular na semana 1, né, no dia 1 pelos Broncos, se fosse necessário, porque ele pode ver através do campo, isso que é diferente. George Paton chamou o Surtain do jogador mais seguro do draft, e ele disse que o Javonte Williams impressiona você como jogador no vídeo. Se eles estiverem em uma distância de ataque, nós iremos tentar ir e pegá-lo, né, tentar pegá-lo, e foi isso que aconteceu. E, inclusive, o running back coach do Broncos, o Kurt Modikins, disse que ele era o melhor running back do draft. Então, assim, gostei muito desse Behind the Broncos, a gente pôde ver ali a interação na sala dos Broncos, a gente pôde ver todo mundo na mesma toada, na mesma vibe, muito legal ver a adrenalina, e a gente vê que desde o começo o plano era o Patrick Surtain, a não ser que acontecesse uma oferta muito grande para eles descerem. Eu não concordo, mas entendo, o George Paton tem o plano dele, vou confiar no plano dele, e o Patrick Surtain é um ótimo jogador, um baita atleta que eu acho que pode contribuir muito para o Denver Broncos. E aí, nós tivemos a informação do Mike Klis, que os Broncos deram $20 mil e um salário de $30 mil totalmente garantido para o rookie undrafted, né, o McCain III, cornerback de North Carolina A&T. Apenas Drew Himmelman, que é offensive tackle, teve um bônus de assinatura maior entre os rookies não draftados. Nunca é demais cornerback, né? O Cleveland reportou ainda que demos ao wide receiver rookie não draftado Roman Jackson $10 mil de bônus de assinatura e $50 mil de salário totalmente garantido. As redes sociais dos Broncos destacaram uma declaração de Manning a respeito de sua ajuda com o Locke nesta off-season. Assistimos algumas coisas antigas minhas, né, vídeos, falando sobre algumas coisas que eu gostava de fazer, e aí assistimos suas coisas, vídeos. Foi muita conversa de futebol americano, conversa de quarterback. O Ryan O'Halloran e o Mike Klis confirmaram que Peyton Manning e Locke tiveram 2 estudos de filme, vídeos e conversa de quarterback, combinando 9 a 10 horas nesta off-season. E aí, na quarta-feira, o Tom Pelissero reportou que a NFLPA e a NFL chegaram a um acordo sobre o teto do cap de 2022, ou seja, será de no máximo $208,2 milhões. Ainda não há uma definição do piso do cap para a temporada de 2022. Pode ser menos que isso, mas não pode superar tal valor. Lembrando que as partes acordaram a redução do cap nessa temporada para $182,5 milhões em reflexo da pandemia. O Tom Pelissero e o Mike Klis reportaram também que os donos das equipes da NFL aprovaram um plantel de 90 atletas para começar o training camp deste ano. Em 17/8, que é após o jogo de pré-temporada nosso contra os Vikings, terão que ser feitos cortes para chegar a 85. Em 24/8, para chegar em 80, que vai ser após o nosso jogo de pré-temporada contra os Seahawks. E 31/8, para chegar a 53, que será após o nosso jogo de pré-temporada contra os Rams. E aí, o Noah Fant, ele deu uma entrevista para o site dos Broncos, ele falou algumas coisas interessantes que eu vou destacar 2 declarações. O Fant disse que espera dar um grande salto nesta temporada, disse ainda que ter o mesmo ataque pela segunda temporada seguida vai beneficiar bastante os Broncos e será enorme para a gente, né, definitivamente animado por ter um outro ano neste ataque, ou seja, ele repetiu o que Drew Lock repetiu, que você ter mais um ano com este ataque vai ajudar todos os jogadores que jogam no nosso ataque. Muito bom isso. E aí, na quinta-feira tivemos mais entrevistas, né? Dessa vez tivemos a entrevista do Ronald Darby e do Noah Fant. Ronald Darby, ele começou falando que os Broncos estão utilizando bastante pacotes pesados de defensive backs, de forma a ter ele, Fuller, Callahan e Surtain no campo ao mesmo tempo. Quem lembra do My High Brasil News na época do draft, o Vic Fangio falou isso, que ele ia tentar trabalhar para ter o Patrick Surtain no campo muitas vezes, porque eles podem trabalhar vários pacotes de defensive backs. Adicionou que os defensive backs nunca são demais nessa divisão. O Darby disse que essa defesa dos Broncos pode fazer boas coisas, que o céu é o limite para este grupo. O Darby também falou que sobre o Patrick Surtain. Ele tem um ótimo tamanho, braços longos, bons pés,
sabe como pressionar, realmente bom em seus pés e realmente boas habilidades de futebol. Ele disse que os Justin Simmons e o Kareem Jackson o ajudaram bastante a aprender a defesa e disse que ele está aprendendo rápido. Ele disse, também falou sobre o nosso cornerback, o Michael Ojemudia, né? Ele é um cornerback muito bom e talentoso. Então, o que eu mais gostei dessa entrevista do Ronald Darby é saber que o Vic Fangio está efetivamente treinando com muitos defensive backs, fazendo o que ele falou que ia fazer na entrevista coletiva pós-draft, para ele maximizar e utilizar cada vez mais os corners, né? Utilizar o Surtain, o Fuller, né? O Darby, o Callahan, todos ao mesmo tempo no campo. Então, eu acho que essa defesa vai ser monstruosa. Como o Von Miller disse, no fly zone 2.0, tem tudo para ser uma baita secundária. E aí depois foi a vez do Noah Fant da entrevista, onde ele falou o seguinte, né? Ele começou falando sobre Teddy Bridgewater. Você definitivamente pode dizer que ele é um veterano. Ball placement, coisas como essa são muito importantes para ele. Ele tem sido ótimo para a gente. Ele falou que o próximo passo no seu jogo é a consistência. Inclusive, ele disse que ele quer chegar num nível para estar entre os melhores, né? Como o Kittle, como o Kelsey. Sobre o Von Miller, ele dizer que ele é seu jogador favorito nos Broncos, o Fant disse que isso significa muito para ele. Inclusive, ele falou que ele quer ser tão importante para a franquia quanto é o Von Miller. E ele disse que isso significa muito para ele, que eles ficaram muito próximos durante o seu tempo em Denver. O Fant disse que definitivamente potencial para os Broncos usarem, que existe potencial para os Broncos usarem muitos sets, né, jogadas com múltiplos tight ends, e adicionou quão boa esse grupo de tight ends pode ser. O Fant disse que significou muito para ele que muitos jogadores e pessoas da organização Denver Broncos foram ao funeral de sua mãe algumas semanas atrás. Abre aspas. Me fez chorar, me fez ficar bastante emocionado. Isso mostra o quanto eles se importam. Adicionou que ele está bem e que está levando um dia por vez. O Fant também falou sobre o Sutton e Judy serem utilizados por fora, né, outside, mais abertos. E ele fala assim, esses caras no outside vão abrir mais espaços para mim, né, vão abrir bastante espaço para ele. Diz que ele fica feliz por eles quando eles fazem uma recepção e que eles ficam felizes por ele quando ele faz uma recepção. O Fant disse ainda que o Albert O está indo bem em sua reabilitação. Estou animado por ele. Ele é um bom cara, é um bom garoto. Eu acho que nossa sala de tight ends está muito boa este ano. Cara, eu fico muito feliz com a entrevista do Noah Fant, porque mostra que o grupo é muito unido. Essa questão de muitas pessoas irem ao funeral da mãe dele, mostra o quão o grupo se preocupa, né, o quanto representou para o atleta, né? Então, e também mostra a questão quando ele fala do Judy e do Sutton, que os caras vão estar muito abertos, ali vai dificultar o seu jogo de forma alguma. O fato deles estarem abertos facilita até para mim, para eu conseguir mais espaços, para eu conseguir mais recepções. Se o meu colega faz uma recepção, eu fico feliz. Se eu faço uma recepção, ele fica feliz por mim. Isso é espírito coletivo. Futebol americano é um jogo coletivo. Apesar da gente ter a necessidade de ter atletas individuais, principalmente na posição de quarterback muito bons, isso faz diferença, mas é um grupo coletivo, né? Então, assim, eu acho muito legal e eu percebo cada vez mais que esse grupo do Denver Broncos é um grupo muito coletivo, um grupo muito unido, né? Um grupo muito comprometido entre eles, e eu fico muito contente. No dia de hoje não tivemos nenhuma notícia relevante, né? Então, basicamente foi isso, nossa semana, início dos OTAs, tivemos ali acho que foi segunda ou terça-feira, o Aaron Rodgers dando uma entrevista, falando algumas coisas ali, mas nada que tivesse uma relevância tão grande para os Broncos, a gente está no compasso de espera. Vamos ver semana que vem, já vai chegar no dia 2 de junho, para ver se alguma coisa vai acontecer. Esperamos que a fumaça laranja saia da chaminé lá do Mile High. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Mile High Brasil News para você. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like nesse vídeo, seguir a gente no Twitter, Facebook e Instagram. E quem conseguir, quem for possível, torne-se um apoiador. Muito bacana. Quem é apoiador vai dizer para vocês que vale muito a pena. Então, quem puder ajudar a gente nesse projeto, agradecemos demais. E deixe o seu comentário, quero saber o que você achou desse vídeo, quero saber o que você achou de todos os tópicos abordados aqui pela gente. O seu feedback é muito importante. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado. Assistam esse vídeo, curtam e espero que vocês tenham gostado bastante. Um grande abraço, até semana que vem e Go Broncos!